Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Hamilton, sou pretendente da Convenção Rondo Acre. Eu faço parte desse projeto maravilhoso. Eu sou amigo da missão. Venho aqui também pedir a todos, principalmente a minha convenção, para você também ser amigo da missão. Seja um amigo da missão, faça o nome de Deus ser cada dia glorificado. A paz do Senhor a todos. Graça e paz de Jesus, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, amigo e amante do estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui no programa Escola Bíblica e é muito bom recebê-lo mais uma semana para o estudo da lição Alegrai-vos. Mas antes da gente entrar nesse estudo, queria convidar você, como sempre, a compartilhar esse link, a enviar esse link aí para os seus amigos, para a sua igreja local, para a liderança da sua igreja, por meio dos grupos de WhatsApp, no Facebook, por meio de outras redes sociais, no Instagram, para que mais pessoas se aproximem do ensino, da edificação que a Palavra de Deus proporciona para os discípulos de Jesus. É muito bom recebê-lo mais uma vez, seja muito bem-vindo e a gente vai iniciar hoje o estudo da lição número 3, o avanço do Evangelho. Então, se não fez ainda, convide pessoas para estar com a gente para esse momento aqui do estudo da lição bíblica. E a gente começa logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta, estudando aqui a série de lições Alegrai-vos, com a lição de número 3. Você que tem perguntado sobre o pastor Samuel, era para que ele estivesse hoje aqui, liderando e conduzindo esse estudo da lição, mas o pastor Samuel, peço que ore por ele, ele está com um problema aí de faringe, uma faringite, sua voz está muito debilitada e ele não pôde estar aqui na lição de número 3. É bem verdade que a partir dessa série de lições bíblicas, a lição Alegrai-vos, nós teremos um processo aí de mais apresentadores da lição bíblica, inclusive o pastor Samuel. E por isso eu já estou com vocês desde a semana passada, na lição de número 2, devo também estar na lição de número 4, mas nós teremos aqui algumas caras novas nos próximos séries de lições apresentando, inclusive também o pastor Samuel. Então, seja você curtindo o jeito que o pastor Samuel conduz, a forma como a gente começou a conduzir essa lição, ou outras pessoas, o importante é você estar ligado no estudo da lição e naquilo que a gente pode aprender junto aqui nesse tempo. E hoje a gente vai falar de uma questão muito, para mim, apaixonante, o avanço do Evangelho. Esse incômodo que às vezes existe no nosso coração e deveria existir no coração de todo cristão para o avanço do Evangelho. Aquele incômodo que às vezes a gente tem com a nossa casa, que a gente quer manter as coisas organizadas e por isso a gente se dedica naquilo. Aquele incômodo que às vezes a gente tem com o nosso trabalho. A gente estuda mais, se prepara mais, se dedica para ser reconhecido pelos nossos superiores, para ganharmos uma promoção, para avançarmos no nosso trabalho. Aquele incômodo que às vezes sentimos no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, que a gente se esforça, se dedica um pouco mais, dá um pouco mais de si para que aquela área da vida encontre um êxito maior. E essa lição, nós estamos diante de um homem, o apóstolo Paulo, nesse trecho que a gente vai estudar, ainda no capítulo 1, dos versos 12 a 18, um homem que tem um profundo incômodo pelo avanço do Evangelho. E ele dedica a sua vida nesse sentido, nesse texto a gente vê isso em outros textos. Para isso, nós temos aqui hoje, para essa conversa, a presença do pastor Eleilton. Seja muito bem-vindo, pastor Eleilton. Parece que faz um tempo que você não estava aqui no ambiente da escola bíblica, né? Mas hoje é muito bom recebê-lo aqui para a gente ter esse papo. Seja bem-vindo. Amém, pastor Júnior. Graça e paz, uma alegria poder
estar aqui juntamente contigo, né, para esse papo sobre a lição bíblica. Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que acompanham esse programa semanalmente, né, que tem esse interesse, gosto pelo estudo da Palavra de Deus, que a gente tenha um período abençoado aqui de reflexão nesse trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Ótimo, vamos lá então. Bom, entrando aqui no estudo da lição, o texto base, ele vai dizer ali no verso 12, né? Paulo diz assim: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Tudo o que me aconteceu tem ajudado para o avanço do Evangelho. Eu abri esse papo aqui, né, com os nossos amigos, nossos irmãos, dizendo que Paulo era um homem incomodado, né? Ele tinha, eu acho, é muito presente nas suas cartas, na leitura que a gente faz dele ali em Atos. Antes da gente entrar aqui na primeira pergunta, né? É muito presente esse incômodo em Paulo, né? Ele é um homem incomodado, no bom sentido, né? Pelo avanço do Evangelho. Com toda certeza. E eu acho que esse texto demonstra isso de maneira muito, muito clara, né? Mesmo em circunstâncias desfavoráveis, ele ainda está preocupado se o Evangelho tem atingido corações, se o Evangelho tem alcançado pessoas. Nessa tua fala, eu me lembrei aqui de quando ele escreveu para os Romanos, no capítulo 1, aquela famosa frase dele que ele se sentia devedor, né, tanto a gregos quanto a bárbaros. Esse sentimento de dívida é curioso, mas acompanhava o apóstolo Paulo em todos os momentos da caminhada dele. E é interessante isso, porque se você for pensar em Paulo, em tudo que ele fez, aquela altura, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele já tinha feito as 3 viagens missionárias, o tanto de igreja que ele já tinha plantado. Sim. E ainda assim, ele tem esse sentimento de dívida, né? Ele ainda, quando ele escreveu, ele estava querendo ir para a Espanha para pregar o evangelho lá, assim, tem lugar ainda que eu preciso chegar e eu preciso pregar. Então, assim, ele tem esse incômodo constante mesmo, né, relacionado ao avanço do evangelho. Eu acho que é um grande exemplo e desafio, né, para todo cristão, né, essa postura do apóstolo Paulo em relação aos não alcançados. Em Romanos 1 que tem lá, né, no verso 16, se eu não me engano, né, porque eu não me envergonho do Evangelho, né? É uma coisa, tá muito nele assim, né? Isso aqui é a minha vida, né? Eu não tenho vergonha disso, porque é o poder de Deus para a salvação, né? Ele é muito convencido daquilo que aconteceu com ele a partir da queda do cavalo indo para Damasco, né? Tudo aquilo que aconteceu com ele, ele tem essa visão, essa perspectiva de vida, né? Não para nele, né? Precisa avançar para as outras pessoas, né? Sim, ele vai dizer, né, quando ele escreveu para Timóteo, que ele se sente o principal dos pecadores. Sim. Não sei se talvez por conta o tanto que ele perseguiu os cristãos, enquanto não cristão, né, enquanto fariseu, enquanto judeu, ele foi muito ferrenho, né, na perseguição aos cristãos, né? Há textos no livro de Atos que dá indicativos de que ele tenha participado até da execução de cristãos. A tortura está claro, né? A tortura de cristãos. E aí, quando ele se converte a Cristo, né, ele quer colocar a vida dele para, de fato, o serviço do Senhor e a pregação do Evangelho. E aí ele tem esse sentimento de dívida, se considera o principal dos pecadores. Mas assim, mesmo que a gente não tenha feito tudo isso que Paulo fez, né, de repente as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, não tem ninguém que participou de uma gangue de extermínio de cristãos, né? Mas todos nós, de acordo com a Escritura Sagrada, em alguma medida éramos grandes pecadores e devedores da justiça divina, e se a gente foi alcançado um dia, nós também deveríamos nos considerar o principal dos pecadores, e esse sentimento de gratidão por termos sido alcançados, mesmo sem merecer, também deveria nos empurrar constantemente, né, para a pregação do Evangelho, para a expansão do Evangelho. Bom, você falou aí na sua fala, numa das vezes que você citou, que esse texto vai apresentar Paulo em circunstâncias desfavoráveis, né? Essa é a nossa primeira questão, né? Como Paulo enxergava
essas circunstâncias da sua vida, sob qual perspectiva, e naquele momento difícil ele estava triste ou alegre, né? É óbvio, nós estamos na lição Alegrai-vos. Os irmãos que nos acompanham e que têm estudado a lição sabem que Paulo está preso em Roma, numa casa alugada, né? Ele está preso ali, acompanhado da guarda pretoriana, e é a carta que mais ele fala do tema da alegria, independente das suas circunstâncias, né? Mas eu acho que é importante a gente refletir nessa primeira questão, porque para que os nossos irmãos também reflitam nos estudos da lição que acontecerão nos sábados, né? As circunstâncias não são, obviamente, favoráveis, mas a perspectiva dele não é limitada às circunstâncias, né? Com toda certeza. Você comentou sobre o fato de Paulo estar preso em Roma na casa alugada. Eu acho que ele até menciona isso aqui no versículo 12, né? Ele fala sobre as suas prisões, né? As coisas que o aconteceram, né? E ele fala da prisão dele, versículos 12 e 13. Ele tem 2 anos que ele está preso ali. Na apresentação da lição, nós colocamos lá que Paulo já fazia 4 anos que ele estava preso. Até alguém me observou um dia com razão. Na apresentação está que é 4 anos, mas na primeira lição está que é 2. Na verdade, 2 anos é o tempo que ele está preso em Roma, mas ele já estava há 4 anos preso, porque antes de Roma, ele já tinha sido preso lá em Jerusalém. Aí foi transferido para Cesareia, e aí ficou 2 anos aguardando o desenrolar do julgamento dele. A gente reclama que a justiça brasileira às vezes é lenta. Ele ficou 2 anos esperando ali o julgamento dele, e aí 2 anos depois resolve então mandá-lo para César, porque ele tinha apelado a César. Aí tem aquele naufrágio no meio do caminho. Atos 27. Isso, e aí ele chega em Roma, e aí ele já tem 2 anos ali. Então assim, o período total é uns 4 anos. O cara está preso, um julgamento enrolado, teve naufrágio. Assim, imagine qualquer um de nós, depois de 4 anos, de tudo que aconteceu, como estaria o nosso humor, né? Nosso ânimo nesse momento. Paulo, a julgar pelo que ele escreveu aqui aos Filipenses, ele ainda está tentando olhar para as circunstâncias e enxergar algo de positivo em tudo que está acontecendo. Então ele consegue ainda olhar para tudo isso que aconteceu com ele e dizer assim, todas as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para o avanço do Evangelho. Então assim, deve ter acontecido muita coisa que o aborreceu, e de repente ele estava chateado, desapontado, mas assim, ele preferiu focar naquilo que tem contribuído para o avanço do Evangelho do Senhor Jesus. Então ele consegue olhar, mesmo em circunstâncias adversas, ele consegue ter uma visão positiva, né, a respeito da vida, né, e enxergar que até mesmo diante do sofrimento que ele está vivenciando, né, Deus está extraindo coisas boas daquilo, e coisas boas estão acontecendo, né, com ele, com a igreja. Então, de novo, né, acho que ele é um grande exemplo para a gente também até nesse sentido, né? Até na maneira de enfrentar o sofrimento e tentar enxergar, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, aquilo que Deus pode estar fazendo por meio desse sofrimento, né? Tentar encontrar situações que de repente podem propiciar também o avanço do Evangelho de Jesus. Você está falando, eu estou de novo lembrando de Romanos, porque é no capítulo 8, também um verso muito conhecido, né? O 32, e aí a gente percebe a coerência dele, né? A coerência, a fé, e como teologia e prática andam juntos na vida de um homem como Paulo, né? Uhum. E como isso é importante para nós, porque por muito menos, por sofrimentos, talvez em relação a tempo, pode até ser maior, né? 4 anos, 2 anos, 6 anos, mas por muito menos no sentido, Paulo está preso, Paulo tem muitas dúvidas, o quanto ainda dura a vida dele, se ele vai sair dessa prisão, mas ele tem uma compreensão de que a ação de Deus está acima dessas circunstâncias, né? Aqui em Filipenses ele vai dizer que aprendeu a viver contente mais para frente, né? Em toda e qualquer situação, e lá em Romanos 8:32 ele vai dizer a célebre frase, né, que a gente cita muito, né? Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu gosto dessa tradução, acho que é da NVI,
que tem o termo ali conjuntamente, tentando interpretar o original, né? Porque não é que todas as coisas contribuem, mas no conjunto de todas as coisas, as boas e as ruins, os dias difíceis e maus, as tristezas e frustrações, junto com os dias de alegria, tudo isso, na hora em que você faz a soma, quando você coloca num olhar maior, tudo aquilo está contribuindo para o bem de quem ama a Deus, né? E ele já tem essa compreensão escrevendo para Filipos, né? O que está acontecendo comigo de forma prática, né? Não é ali o texto de Romanos tem um contexto, aqui é uma situação clara, evidente, prática da vida, anos de uma situação complicada para um homem que vivia viajando, está preso. O que está acontecendo comigo está contribuindo para o avanço do Evangelho. É muito... alguém até poderia dizer para ele, Paulo, você escreveu isso aí, você está escrevendo isso aí em Romanos, e tudo contribui conjuntamente para o bem, porque está tranquilo. Isso. Na época ele estava viajando, ele estava lá passando pela Grécia para ir para Jerusalém. Então, só que primeiro, ele já tinha passado poucas e boas. Poucas e boas. Então, assim, muitas e boas. Muitas e boas. Então, assim, ele está escrevendo de algo que ele tem convicção. E aqui em Filipos, né, ele prova que realmente é algo que ele acredita mesmo, que é a verdade, né? Nós servimos um Deus que é soberano e que trabalha aí nos bastidores da nossa vida. Amém. A questão 2, ela vai então ampliar agora, a gente está falando de prática, né? De forma prática, Eleilton, ajuda a gente aí a pensarmos aqui como esse aprisionamento de Paulo serve para o avanço do Evangelho. Ok. Entre os descrentes em Roma, né? Isso é, de forma prática, o que Paulo está vendo que permite ele dizer que o Evangelho está avançando? Sim. Bom, nós temos aqui o próprio Paulo dizendo aqui em Filipenses 1, 12 e 13, que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o avanço a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Então, quando Paulo chega em Roma, é enviado lá de Cesareia, ele é enviado aqui para ser ouvido por César, ele é permitido que ele more nessa prisão domiciliar, mas ele é colocado sob a guarda, a proteção de um soldado romano. Então, 24 horas por dia, ele é vigiado nessa prisão domiciliar dele por um soldado romano. Aí, os estudiosos vão dizer que o turno do soldado romano, a cada 6 horas, trocava, né, o turno. Então, se pegar 24 horas do dia, no mínimo 4 soldados passavam, né, ali, diariamente, por essa casa onde Paulo estava e ficava ali junto com o apóstolo Paulo guardando, né? Então, assim, 24 horas por dia e a cada 6 horas uma pessoa diferente colava em Paulo para guardá-lo, né? Alguns falam algemado, inclusive que ele ficava algemado a Paulo, né, nessa casa. Então, assim, o que Paulo ficava fazendo durante essas 6 horas? O que Paulo... o próprio livro de Atos diz para a gente que ele anunciava o evangelho do reino de Deus para todas as pessoas que o visitavam nessa casa. Então, assim, ele estava constantemente pregando nessa casa alugada. E além de estar pregando para as outras pessoas, né, para os demais, como ele coloca aqui, né, as outras pessoas que vinham até essa casa para ouvir a pregação do evangelho, ele também, com certeza, pregava para esses soldados. Esses soldados ouviam constantemente da boca de Paulo a pregação do evangelho. Ouviam constantemente da boca de Paulo quem era o verdadeiro senhor do mundo, que o verdadeiro senhor não era César. O verdadeiro rei do universo não era César. O verdadeiro senhor era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, com certeza, pregava para esses camaradas o tempo inteiro. E tanto é que, se a gente olhar o final da carta de Paulo aos Filipenses, os últimos versículos lá, ele diz assim, para os irmãos de Filipos, ele está escrevendo de Roma para os irmãos de Filipos: os da casa de César os saúdam. Quem da casa de César está enviando saudação para os cristãos de Filipos? É óbvio que são os soldados aqui, os soldados que se converteram ao Senhor Jesus
e provavelmente eles, como discípulos de Jesus, começaram a pregar para outros. Fato é, você tem gente dentro do palácio que é cristão agora. Você tem gente dentro do palácio que se rendeu a Jesus e que agora virou também um discípulo do Senhor Jesus, pregando o evangelho do Senhor Jesus. E agora esse pessoal está enviando saudação para os cristãos lá de Filipos. Então, assim, mesmo na prisão, Paulo continua pregando e essas pessoas, elas também pregam o evangelho e isso está se multiplicando. Enfim, a prisão estava contribuindo de modo prático para o avanço do evangelho. O que me chama a atenção nesse trecho aliás, né, nós estamos dentro dos comentários aqui, o subtítulo do comentário aqui da lição bíblica é o Evangelho entre os descrentes, né? A gente poderia chamar de não cristãos ou não alcançados, hoje a gente costuma chamar mais de não alcançado, né? Aquela pessoa que vive dentro de um contexto cultural, que não cresce no ambiente, no caso de Paulo, no ambiente do judaísmo, né? Não é nem um judeu por nascimento e nem aquele temente a Deus, como talvez a própria Lídia aqui de Filipos era, né? Uma pessoa que já tinha alguma simpatia pela doutrina do judaísmo, né? Só que aqui a gente está diante de pessoas romanas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho. E eu acho que essa é uma preocupação, a gente tem falado tanto de missão na denominação, né? Nos últimos anos e agora mais intensamente, uma preocupação muito grande, uma necessidade, né, de nos voltarmos diante de Deus, nos dobrarmos diante dele, trabalharmos intencionalmente para a missão, né, para a evangelização, para o avanço do evangelho, como diz a expressão aqui. E Paulo, nessa casa, como você bem disse ali em Atos 28, a gente vê os últimos versos, né? Ele recebia muitos judeus, irmãos da igreja de Roma, que se converteram pela carta aos romanos. A gente sabe também que Roma não é uma plantação de Paulo, né? Outros cristãos chegaram ali, talvez Priscila e Áquila e outros ali, é quem leva o evangelho para lá. E só que Paulo, então, ele tinha um público, vamos pensar aqui, irmãos, para a gente até contextualizar para a nossa realidade, e eu queria te ouvir nisso também. Tinha um público caseiro ali, um público do coração de Paulo, né? Que é o nosso natural, né? A gente gosta de estar entre os iguais, entre as pessoas que a gente se sente mais confortável. E Paulo está preso. Esses caras, esses soldados da guarda pretoriana, de alguma forma, talvez Paulo não precisaria nem guardar simpatia por eles, porque é gente que está o aprisionando. Mas o coração de Paulo, a intencionalidade de Paulo na pregação é tão grande que ele não deixa de fora essas pessoas. Sim. Às vezes a gente tem relações assim, a gente está num evento da igreja, e estão ali os irmãos, mas tem alguém cuidando do som, tem alguém que foi fazer a comida, pessoas que estão ali numa função. Estou dando um exemplo, né? Poderia dar muitos outros, mas a gente fica entre os iguais. A gente está aqui ainda nas duas questões que apontam como Paulo tem essa intencionalidade para os que são culturalmente diferentes deles, para que o evangelho os alcance, né? Isso precisa entrar na nossa mente, isso precisa entrar no nosso coração. Nós precisamos ter esse tipo de intencionalidade nas nossas igrejas locais para ir em busca daqueles que não conhecem o evangelho literalmente, para serem alcançados pelo evangelho, como Paulo está alcançando gente de uma cultura diferente, de uma classe social diferente, que estão no palácio de César, mas o evangelho está penetrando lá. Por quê? Porque teve um homem que teve esse olhar. O evangelho vai avançar, a minha prisão não vai impedir, e esses homens aqui vão conhecer o evangelho. Eles não vão receber de Paulo desprezo, eles recebem de Paulo o evangelho. É isso aí. Nós temos inúmeros cristãos na casa. Inúmeros cristãos. O próprio Lucas mesmo, à luz do próprio livro de Atos, é possível perceber que Lucas não deixou Paulo em nenhum momento. Então, desde Cesareia, ele está caminhando com Paulo. É Paulo que está preso, mas Lucas está ali, sempre acompanhando. E Lucas deve ter ficado com Paulo nessa casa, né, durante o tempo que Paulo residiu ali. Quando ele escreve as outras cartas da prisão, é possível perceber ali Marcos também presente, né? Você tem o próprio Epáfras, que também fez essa visita, o Epafrodito, o Onésimo, enfim, você tem uma lista, Jesus o Justo lá, um judeu também. Demas, que se afasta depois. Você tem um monte de gente que fez parte desse círculo, estava presente na casa, e aí, como você bem disse, cristãos da cidade que também iam ali para visitar Paulo. Então, Paulo poderia muito bem
estou preso, não posso sair para pregar o evangelho. Poderia muito bem se voltar apenas para esse público, né, mais, aspas assim, caseiro, né, cristão, para trabalhar no aperfeiçoamento desse público, né, ali enquanto ele estava nessa casa, mas ele, mesmo ali, ele não perdeu o sentimento que a gente comentou aqui inicialmente, o sentimento de dívida em relação ao que não tem o evangelho ainda, ao que não foi curado dessa doença terrível chamada pecado. Uhum. Então ele tem um não cristão ali diante dele. Um não cristão. Ele poderia não se importar com esse camarada aqui, que só está aqui mesmo para impedi-lo de repente fazer, né? Uma das coisas que ele mais gostava, que era viajar, plantar igreja, estar livre. Mas, enfim, ele se olha com um olhar de misericórdia para essa pessoa aqui, né? E Deus dá essa oportunidade para ele também, para que ele possa compartilhar com essa pessoa que ele está aqui por causa de Jesus. O pessoal da Guarda Pretoriana ficou sabendo, eu estou aqui por causa de Cristo, né? Talvez os soldados, quando fossem trocar de turno, né, ou quando fossem escalados para ficar na casa com Paulo, chegasse lá ao prontuário, né? Hoje você está indo para ficar com o prisioneiro Paulo. Ah, mas esse prisioneiro é o quê? Alta periculosidade, né? Qual que é o crime dele? Ele está lá por causa de um tal Cristo, né? O pessoal não sabia o que era, chegava lá, tinha oportunidade de conhecer. E Paulo, ao que tudo indica, ele tinha o coração, né, aberto para conversar com esse pessoal, para compartilhar com esse pessoal o evangelho. É muito interessante isso. Penso que os irmãos aí no estudo da lição no final de semana, penso que é um ponto de bastante atenção. A nossa tendência é gostar da pergunta 3, que é a que a gente vai entrar agora. Mas eu peço especial atenção dos irmãos. Nós precisamos orar a Deus, pedir estratégias para esse olhar, para esse coração, para essa dívida, para esse incômodo, para alcançarmos pessoas que não conhecem o Evangelho. A pergunta 3, ela já volta aqui para esse ambiente da intimidade, do conforto, né? Mas, por outro lado, para usar o termo que o pastor Eleilton usou aqui agora, né? Óbvio que existe um processo de capacitação, mas está envolvido aqui a motivação, né? Para a missão, né? Como esses crentes motivados foram encorajados a pregar o evangelho diante do aprisionamento de Paulo, né? É porque existe um processo de capacitação, mas eu chamo essa capacitação, esse preparo aqui para a missão, né? Porque eles estão ali, estão estudando a palavra, estão relacionando todas as coisas, mas isso não só serve para um alimento da intimidade, da devocional, da vida interior, mas eles se sentem encorajados a também pregar o evangelho. Uhum. É isso aí. É curioso, pastor Júnior, mas olhando para a história da igreja, parece que os momentos em que a igreja mais cresceu na sua história foram os momentos de maior perseguição. Quanto mais a igreja era perseguida, afligida, né, pelos impérios, pelos governos, parece que aí ela ia crescendo, né? Até hoje, né, existem estatísticas, né, que nós temos grande número de cristãos, né, que congregam e se reúnem, mesmo que no subterrâneo, em países onde o evangelho não pode ser pregado. Então, nesse ambiente de perseguição, é uma coisa de Deus e do Espírito mesmo, os cristãos se sentirem encorajados para continuar pregando ainda mais o evangelho. Paulo vai dizer aqui em Filipenses, né, nesse trecho que nós estamos estudando, que vai ser a base do estudo do próximo sábado, versículos 14, 15 e 16, ele diz que, animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Ele vai dizer que tem gente que não está fazendo por boa intenção, né? Mas os irmãos estão fazendo por amor, sabendo que ele foi colocado ali para a defesa do evangelho. Então eu imagino assim, os cristãos olhando Paulo, um grande líder, né, um grande plantador de igreja. Muitas das igrejas que existiam na época é fruto do trabalho do apóstolo Paulo. E agora esses cristãos que viram Paulo plantar a igreja, que viram Paulo ensinar para eles o evangelho, eles estão vendo Paulo preso, mas ainda assim, ainda preso, ele continua com esse desejo de proclamar o evangelho, né? Ele continua ali
animado com o Senhor Jesus, né? Ele não parece que não, em nenhum momento a gente vê Paulo reclamando da vida, Sim. murmurando por suas situações. Não. Então, os cristãos olham isso, eles se sentem ainda mais animados. Puxa vida, o que ele prega deve ser verdade mesmo. Esse cara tem paixão pelo que ele fala, né? Porque olha o comportamento dele diante da situação adversa que ele está vivendo. Então, os cristãos eles se sentem ainda mais encorajados para levar o evangelho por conta dessa situação do apóstolo Paulo, por conta do que ele está vivendo. Não temos, nessa época, redes sociais, né? Uhum. As informações caminhavam um pouquinho mais devagar, mas com certeza caminhavam. E você está falando, eu estou me lembrando, se eu não me engano, é capítulo 20 de Atos, quando ele vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, né? Ele os chama ali em Mileto, né? Uhum. Reúne os presbíteros, e os presbíteros o aconselham a não ir para Jerusalém, né? Uhum. Então, se as contas estão certas, a gente está falando de quase 4 anos, 4 Uhum. anos e meio atrás, né? Sim. Desse ponto aqui da história, Uhum. né? E eles falam, não vá. E Paulo, ele está decidido a ir, né? Ele fala, ele tem que comparecer perante César. Uhum. Ele tem noção que isso lhe causará sofrimentos, mas isso em nenhum momento tira dele a convicção do que ele está fazendo. Uhum. Eu acho que aqui a gente vê ele fala, cristãos romanos estão animados, né? Uhum. Eu acho que não só romanos, porque quando essa notícia chega nas outras igrejas, Paulo está preso, gente, mas Paulo está pregando o evangelho, e o evangelho em Roma está avançando. Eu acho que os presbíteros lá de Éfeso, outras igrejas ali por onde ele passou nesse período antes de ir para aquela viagem trágica, aquele naufrágio ali até chegar em Roma, a igreja, não só a igreja de Roma, agora Filipos está recebendo a carta, né? Os filipenses estão recebendo a carta, mas outras igrejas também estão vendo um homem que fala assim, não é possível, nada tem parado o apóstolo Paulo, a gente precisa continuar. Uhum. Quando ele escreveu para os romanos, aí nesse intervalo aí, que ele se despediu dos presbíteros, ele está fazendo a viagem para Jerusalém. Então, nesse momento que ele está indo para Jerusalém e que depois ele planeja vir para Roma, ele escreve a carta. Na carta ele diz, orem por mim, porque eu sei que provações estão me aguardando lá em Jerusalém. Né? Orem para que eu seja livre dos rebeldes da Judéia. Então, assim, ele sabe que ele vai encontrar problema, mas ainda assim ele vai. Os presbíteros falam para ele não ir, mas ele vai. Por que ele vai? Ele diz lá, em nada considero a minha vida preciosa, conquanto eu cumpra a carreira, o chamado do Senhor Jesus. Então isso é um negócio impressionante assim no apóstolo Paulo. Ele de fato entende que ele foi chamado por Jesus, ele precisa pregar o evangelho, ele tem paixão, ele tem amor pelo que ele faz. Né? Parece que a gente precisa resgatar um pouco desse ardor, né? Esse ardor, esse sentimento de dívida que nós estamos falando aqui desde o início. Né? Parece que o tempo vai passando, não sei se por conta da época que a gente está vivendo, né? Um período de relativismo moral terrível, né? E todo mundo está... tudo tá bom, nada ofende ninguém mais, enfim, é um período de tolerantismo terrível. A gente parece que perdeu um pouco dessa gana, né? Por pregar o evangelho, essa gana, né? Por cumprir o nosso chamado, né? Diante do Senhor. A gente percebe que falta um pouco de brilho nos olhos, né? Dos cristãos. Falta. Acho que essa é a expressão, brilho nos olhos. Às vezes tem esse brilho nos olhos pela carreira, pelos estudos, por ascender financeiramente, socialmente na vida, porque dentro da nossa cultura esses são os grandes ídolos, né? Os grandes valores, né? Os ídolos do nosso tempo, da nossa cultura, abrindo um parênteses aqui, né? Talvez estão ligados a isso, né? Ao sucesso, ao prazer, à condição financeira. E nada disso, veja bem, né? Quando a gente chama de ídolo, ninguém está dizendo que você não pode ou não deveria ter uma preocupação de ser excelente naquilo que você faz profissionalmente. E se você
tiveram um retorno financeiro muito bom para isso, que Deus seja glorificado através da sua vida, da sua renda, né? Sendo generoso, contribuindo com as necessidades da igreja, abençoando as pessoas mais pobres próximas a você. Não tem nada de errado nisso, mas eles se tornam ídolos na medida em que eles se tornam o centro do nosso coração, né? Na medida em que essas coisas ocupam o trono da nossa vida, né? Deus sai de cena, Deus que é o único rei soberano sobre todas as coisas, ele é tirado de cena e é colocado ali um ídolo. Esses são os ídolos culturais do nosso tempo. E as pessoas brilham os olhos para essas coisas. E nós devemos resgatar o brilho nos olhos pelo Evangelho, né? Resgatar o brilho nos olhos pelo Evangelho. Muito bem, a gente está chegando aqui na última questão, porque Paulo, como você até já começou a citar, né? Nos versos 16, ele já vai explicando isso, né? Alguns pregam o Evangelho por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Outros pregam por inveja e discórdia, no verso 15, né? Aí no 17, aqueles que anunciam a Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões, isso é, ele até reconhece que alguns pregam numa má intenção tal que aquilo possa atingi-lo, inclusive como pessoa, mas o verso 18 é marcante. Mas o que importa, ele diz, mas o que importa, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. E sim, sempre me alegrarei. A alegria do Evangelho supera, né? Então, assim, lendo assim, o comentário da lição, esses versos, né? Por que Paulo ele prefere não se opor a esses cristãos que pregam o Evangelho por inveja e rivalidade? Como ele consegue concatenar isso, né? Resolver isso na cabeça dele, para até esses ele fala assim, eu me alegro que eles estão pregando o Evangelho. É muito, muito incrível. É muito incrível, é isso aí. Então, na verdade, quando a gente olha para o ministério de Paulo, nas igrejas que ele plantou, ele teve alguns embates, algumas vezes, com cristãos judaizantes. A carta aos Gálatas mesmo é um grande exemplo disso, né? É uma carta que ele escreve para as igrejas da Galácia que estavam sofrendo com cristãos judaizantes que estavam tentando desencaminhar a igreja. Então, assim, é possível que esses cristãos que Paulo está mencionando aqui sejam cristãos judeus. É possível que seja. Em Roma nós tínhamos cristãos judeus, inclusive cristãos judeus que tinham alguns problemas ali relacionados à opinião. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 14, citou, né, aquele capítulo sobre fortes e fracos na fé. Então tinha alguns lá que tinha algumas questões ali, né, relacionado inclusive à alimentação, né, de não poder comer carne, enfim, você tem todo esse contexto ali no capítulo 14 de Romanos. Só que, ao que tudo indica, esses cristãos judeus aqui de Roma, eles não estão pregando um evangelho adulterado, como os judaizantes da Galácia, por exemplo. Então aqui parece que é mais uma questão mesmo de... Eles têm problemas de opinião, de forma, né, com o apóstolo Paulo. Talvez por isso Paulo ele se alegra, mesmo sabendo que esse pessoal está pregando, e não se opõe a eles, porque não é uma questão de um evangelho adulterado sendo pregado. Eles estão pregando por ambição egoísta. Então, assim, eles têm problema com Paulo está fora de cena, Paulo está preso. Então, eles estão pregando o evangelho aqui, né, meio que para ocupar esse lugar de Paulo. Então, assim, aqui você não vai ter proeminência, né? Aqui você não vai aparecer, aqui a gente vai aparecer. Então, eles estão pregando, de repente até pensando eles, né, vamos ganhar pessoas aqui, essas pessoas não vão nem conhecer, essas pessoas novas que estão chegando nem sabem quem é Paulo, né? Como se isso fosse algum problema para Paulo, né? Sim. Então, assim, aí Paulo, como na cabeça de Paulo, assim, eles não estão pregando o evangelho adulterado, eles estão pregando com motivações erradas. As motivações eles estão tentando atingir Paulo de alguma maneira.
mas eles estão pregando o evangelho. Então Paulo diz assim, quer saber de uma coisa? Eu estou um pouco me importando para isso. Né? Se o evangelho está sendo pregado e pessoas estão sendo salvas, eu me alegro e sempre me alegrarei. Isso, É curioso, eu não estou nem aí com influência, né? Se as pessoas não vão saber quem eu sou. O evangelho está sendo pregado, tem gente sendo salva, então tá tudo certo. Eu vou continuar me alegrando ao ver pessoas sendo salvas, mesmo que as motivações na pregação do evangelho não sejam as melhores. Como Paulo tem essa coerência do ponto de vista de quem está vivendo isso, e a gente vê isso nas suas cartas. É muito interessante, você que é conhecedor aí das cartas do Novo Testamento, conhece a Bíblia, como é importante você estudar a palavra de Deus para ampliar essa sua percepção, né? Porque o pastor Lito está falando aqui, eu estou lembrando dele aos Coríntios, né? Escrevendo aos Coríntios, né? Não importa se gostam mais de Pedro, né? Se gostam mais de Apolo. Óbvio, ali em Coríntios você tem um caso que está gerando uma divisão e ele vai tratar disso. Sim. Mas ele vai dizer assim, desse ponto de vista, o não importa está lá presente, né? Ah, sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo, sou de Cristo. Não importa, é Deus quem dá o crescimento, eu só... Até ele volta para se falar dele, né? Eu reguei, Apolo plantou, ou o contrário, mas o detalhe é que isso está em Paulo, né? Não importa se vocês gostam mais do estilo de Pedro, da forma como Pedro ensina. Quem é Paulo? Isso. Né? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Isso, ele isso não está no coração do apóstolo, né? A gente vê, às vezes, nas nossas realidades, infelizmente, né? Às vezes, quando alguém está trabalhando, às vezes nem é uma questão dessa aí que Paulo está enfrentando, mas como a gente não está na frente da missão, do trabalho, de um ministério, né? Por vezes a gente recua, né? A gente não ajuda, a gente não contribui. Isso. Por conta, talvez, dessa ambição egoísta. Não é o meu nome que vai aparecer, né? Isso. E a gente recua. Aqui tem uma grande lição, né? Paulo está mostrando assim, não importa quem é esse ou quem é aquele, a gente tem que se alegrar com o avanço do Evangelho. E se a gente puder, então, contribuir com isso, porque aqui tem gente pregando por amor e por sinceridade, e tem gente pregando nessa situação. Tem os dois grupos. Paulo está vivendo uma igreja, e olha como fica mais complicada a situação de Paulo e mais assim extraordinária a sua alegria, né? A comunidade de Roma, que é quem está ali junto com ele, mesmo ali, ele tem problema na prisão, ele está preso, e a comunidade não é uma comunidade que não tenha problemas internos. E ele lida com isso de uma forma espetacular. Com certeza. É exemplo em vários sentidos mesmo para a gente, né? Ele poderia ter colocado todos esses colaboradores dele, que estão com ele ali na casa, né? Para boicotar o trabalho desses pregadores. Mas ele não faz isso, né? Paulo está preocupado com aquilo que realmente deve encher o nosso coração, que é a pregação do Evangelho. Ele está preocupado com o Evangelho, com o avanço do Evangelho, com a disseminação do Evangelho. Exatamente porque o foco dele está nisso. Como a gente disse anteriormente, ele tem paixão por isso, os olhos dele brilham por isso, ele tem convicção do chamado dele, então essas coisas menores, sim, essas picuinhas, né? O meu nome aparecer aqui ou ali, isso aí ele tá pouco importa com isso, né? Geralmente, né, quando a igreja é muito envolvida com isso, e ela está envolvida em divisões, né, esses partidarismos na igreja, essa briga por conta do nome, por conta de poder, por conta de cargo, geralmente é porque está faltando ali o Evangelho. Quando falta o Evangelho, aí sobra carnalidade, sobra essas brigas todas aí na igreja. É isso, irmão. Espero que tenha sido proveitoso. Quero deixar um último texto aqui do próprio Paulo, né, que demonstra esse incômodo, essa dívida e essa certeza que está presente no seu ministério, né? Não está no escopo da nossa lição, mas eu acho que ajuda a ilustrar tudo isso que a gente vem construindo aqui, né? Ele vai dizer ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, né? Então, qual a minha recompensa por pregar o Evangelho, né?
eu faço gratuitamente, isso não me serve de meu direito ao evangelho, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Esse é o apóstolo Paulo, né? A intencionalidade dele na pregação do Evangelho é tão grande que ele não é mascarado. O texto não está dizendo isso, né? Que ele, como um camaleão, se torna, vai ficando igual às pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. Tanto é que ele vai fazer essas referências, né? Debaixo da lei, mas eu não estou debaixo da lei. Sem lei, mas eu estou debaixo da lei. O que ele está querendo dizer é assim, o que eu puder fazer, para quem eu me aproximar, quais são os pontos de contato que eu posso ter com aquela pessoa, se é a fraqueza dele, se é a força dele, se é a lei de Deus, se é a não lei de Deus, qual é o meu ponto de contato? Eu vou fazer de tudo para tentar salvar alguns. Antes de encerrar, eu queria te deixar essa última palavra, pastor Elilton, para uma palavra final aí para os nossos irmãos de incentivo à pregação, à vida no Evangelho, daquilo que aprendemos hoje, mas só para concluir aqui, o texto, a lição vai aplicar sobre dois aspectos, né? O Evangelho avança, mesmo no sofrimento, né? Mesmo em condições adversas, quando este possibilita a evangelização dos descrentes. Esse é um olhar importante que a gente tem que ter. O alcance daqueles que não conhecem o Evangelho. Mas o Evangelho também avança, mesmo em condições adversas, quando este possibilita o encorajamento dos crentes para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho aonde eles estão, né? Para que o Evangelho também avance por meio da igreja, por meio dos crentes. São essas as duas aplicações que ficam aqui da lição número 3. Queria deixar essa última palavra com os nossos amigos e irmãos para que você conduza e em seguida, por favor, ore para agradecer a Deus aí por esse tempo que a gente teve junto aqui. Legal. Bom, acho que diante do texto que a gente estudou hoje, de Filipenses 2, do 12 ao 18, esse trecho aqui, eu acho que a gente poderia fazer a seguinte pergunta antes de nós orarmos aqui agora, né? Qual tem sido a nossa maior preocupação durante a nossa caminhada? Nós temos aqui um Paulo que está numa situação adversa, né? As situações não são favoráveis e já tem algum tempo, mas ainda assim ele tenta enxergar as questões positivas de tudo aquilo que ele está vivendo e demonstra preocupação, mesmo em circunstâncias adversas, com o avanço do Evangelho. E tanto é que não está preocupado, o nome dele, de repente, não fique conhecido, porque a grande preocupação dele é que o Evangelho de Jesus avance. Então, qual é a nossa grande preocupação como cristão, como discípulo do Senhor Jesus Cristo? O que de fato enche o nosso coração? E o nosso desafio, creio hoje, diante desse texto do Evangelho, é que a nossa preocupação, nossa ambição maior seja sempre o avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que esse seja a nossa grande meta, cumprir o chamado que nós recebemos do Senhor. Nesse sentido, eu queria desafiar você e convidar você a orar também nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo que nós tivemos estudando a Tua Palavra nesse momento aqui de live. Obrigado, Senhor, por esses Teus filhos e filhas que acompanharam esse estudo. O Teu Evangelho foi apresentado aqui, Senhor, e nós acreditamos que quando o Evangelho é apresentado, o Espírito Santo atua, o Espírito Santo trabalha. E eu oro, Deus, nesse momento, para que tudo isso que a gente falou aqui a respeito do apóstolo Paulo, a gente tenha se sentido desafiado aqui hoje, Pai. Que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração esse sentimento de dívida, Deus. Mesmo em circunstâncias adversas, que a nossa grande preocupação seja o avanço do Teu Evangelho. Coloca em nós, Deus, coloca no nosso coração isso, e que haja em nós também essa preocupação de proclamar
a tua palavra para os cristãos, para o fortalecimento deles, encorajamento deles, mas também para os não cristãos, Deus. Usa a nossa vida também para que a gente consiga, no que depender da gente, proclamar o evangelho para aqueles que ainda não foram alcançados, Deus, para que eles também sejam transformados pela tua palavra. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Hilton. Obrigado a você que está em casa, no trabalho, em algum lugar, acompanhando esta escola bíblica. Muito bom ter você aqui com a gente. Semana que vem a gente continua na lição de número 4 e a gente te espera para juntos continuarmos aqui o estudo da lição desta série Alegrai-vos. E sempre lembrando a você, se você já é um amigo da missão, continue participando desse projeto, continue contribuindo para que aqui nós, na TV Viva a Promessa e também nas ações humanitárias, possamos avançar mais e mais. Muitas pessoas já estão participando e eu te convido, se você não conhece, está aqui na nossa tela o link do Amigos da Missão. Participe, conheça esse projeto e, se Deus colocar assim no seu coração, contribua financeiramente com esse projeto para ajudar em todas essas questões que também contribuem para o avanço do Evangelho na vida das pessoas, sejam os não alcançados, seja para animar aqueles que já conhecem ao Senhor Jesus. É isso, muito obrigado, até semana que vem, a gente se encontra para mais um estudo da lição e permaneça com a gente aqui na programação da TV Viva a Promessa. Deus te abençoe e até a próxima.